Você quer emagrecer sem precisar fazer exercícios? Então siga esses 5 passos que eu vou mostrar para você hoje nesse vídeo. Mas como assim, Ivan? Sem fazer exercício eu consigo emagrecer? Pois é, para você não ter dúvida nenhuma, olha o depoimento do Ricardo, um aluno do método Keto Coach, que em 4 semanas ele reduziu 8 quilos já do seu peso sem fazer nenhuma atividade física. E o melhor, ou o pior de tudo, sem fazer nenhum tipo de movimento. Por quê? O Ricardo fez uma cirurgia no tendão do tornozelo, que é uma cirurgia bem complicada e que precisa ficar na cama aí por um bom período. E ele aproveitou essa oportunidade e adquiriu o método Keto Coach, começou a fazer já na primeira semana de pós-operatório e com isso ele está reduzindo o seu peso na cama, sem fazer nenhuma atividade física. Então escuta aí o depoimento do Ricardo e depois eu vou explicar o passo a passo como você pode fazer para reduzir o seu peso sem precisar se exercitar. Tu começou o método depois da cirurgia, foi isso? Na primeira semana depois que eu estava operado na cama. Certo. E tu estava com quantos quilos na primeira semana ali que tu começou? 87 quilos. E hoje a gente está entrando aí na 5ª semana, completando a 5ª semana, né? Exato. E quanto que tu tá pesando? 78,8, menos 8,2 quilos. Perdeu 8 quilos em 5 semanas. É. Sendo que você tá na cama. Eu sou Ivan Razeira, criador do método Keto Coach, triatleta e apaixonado pelo metabolismo. E eu vou te explicar hoje quais são os passos que você deve fazer caso você queira perder peso, perder gordura, sem precisar se exercitar. Isso mesmo, eu sou a pessoa mais interessada no mundo que as pessoas se exercitem. O exercício, ele traz muitos benefícios, incontáveis benefícios para a nossa saúde. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, ninguém mais tem dúvida disso. Acontece que quando a gente fala em emagrecimento, é diferente. Ele é muito pouco efetivo, ele interfere muito pouco na sua capacidade de emagrecer. Por quê? Porque o exercício em si, ele só gasta mais calorias. E a gente já sabe que a conta gastar mais calorias, ingerir menos calorias é muito, muito ruim para o emagrecimento. Não dá certo. É o que as pessoas vêm fazendo aí há muitos anos e definitivamente dieta e exercício para emagrecimento não resolve. Bom, mas então o que resolve o emagrecimento de forma definitiva? Eu vou explicar para você nesse vídeo o que você deve fazer para treinar o seu corpo a usar a sua gordura, que está aí guardada nas suas reservas, algumas pessoas mais, outras pessoas menos, e assim você perder peso. Porque emagrecimento, na verdade, é reduzir o percentual de gordura corporal, certo? Emagrecer o que é? É você queimar a sua gordura e diminuir o seu peso. Então, para que isso aconteça, a gente precisa fazer outras coisas além dos exercícios. Os exercícios, eles estimulam com que a gente consuma mais calorias. Mas se você está funcionando no modo armazenamento, a grande maior parte do seu dia, ou seja, você está estimulando seu corpo a criar e armazenar reservas de gordura, você não vai emagrecer. Temos relatos dentro do nosso curso e a gente escuta aí no dia a dia, nas academias, os alunos falando que treinam, diminuem a quantidade de alimento, fazem dietas e não conseguem perder peso. E por que isso acontece? Isso acontece porque eles continuam estimulando dentro do nosso corpo o modo armazenar, ao invés de usar a gordura como energia. O método Keto Coach, ele está baseado justamente nisso. A gente treina o metabolismo para usar a gordura como energia. Quando a gente utiliza a nossa gordura como energia, primeiro, a gente emagrece, porque estamos acessando as nossas super reservas que nós criamos durante anos, né? A gente tem reservas de energia na forma de gordura. Quando a gente acessa ela, quando a gente chega nela e começa a usar essa gordura para nutrir o nosso corpo com energia durante o dia a dia, nós começamos a emagrecer, fazendo ou não exercícios. E o que determina isso não é a quantidade de atividade que você faz no seu dia, não é a quantidade de exercícios que você faz no seu dia, e não é o quanto de calorias você consome no seu dia. E por que o exercício não é a melhor maneira para você perder peso? A gente escutou a vida inteira que perder peso é comer menos e gastar mais, certo? Ou seja, não, ingere menos calorias, faça uma dieta, exercite-se mais e aí você emagrece. E por que isso não funciona? Por que isso não tem acontecido? Por que as pessoas que fazem essa opção, elas até perdem peso momentaneamente,
algumas um pouco mais, mas para a grande maioria das pessoas que tenta isso, logo se reverte em ganho de peso novamente. Ou perde-se muito pouco peso praticando atividade física e precisa cada vez fazer mais atividade com maior intensidade e chega uma hora que fica insuportável essa rotina, porque ninguém aqui é atleta, ninguém é atleta de alto rendimento, certo? Bom, quando a gente faz exercício, a gente aumenta a demanda de calorias, ou seja, o corpo pede mais energia e ele vai buscar nas nossas reservas. Mas depois que a gente para de fazer atividade física, a gente continua se alimentando com os alimentos de sempre, a gente continua na nossa rotina do dia a dia, a gente continua estressado, muitas vezes não dorme bem, não está bem hidratado, o exercício foi intenso demais, e aí o corpo não consegue responder da maneira adequada para consumir a sua caloria. Por quê? Porque emagrecer não depende de quantas calorias você gasta. Emagrecer depende da seguinte situação. O nosso corpo, a gente basicamente tem dois modos quando a gente fala em energia, em bioenergética, ou seja, a energia relacionada ao funcionamento do nosso organismo, a gente tem duas condições. Ou a gente está no modo armazenar energia, que é quando a gente se alimenta, estimula hormônios que vão pegar o que vem desse alimento e criar reservas de energia, ou a gente está no modo gastar energia, ou seja, acessar as nossas reservas de energia para fornecer energia para o corpo e assim gastar essa energia e perder peso. Porém, a rotina de hoje, da grande maioria das pessoas, deixa elas no modo armazenamento pela maior parte do tempo. E aí você não consegue acessar a sua gordura de reserva para fornecer energia para o seu corpo e assim emagrecer. O que comanda isso não é o tipo de exercício que você faz e não é a quantidade de calorias que você ingere. É a resposta hormonal a esses estímulos. É a resposta hormonal ao alimento e é a resposta hormonal ao exercício. Lá no começo a gente viu o exemplo do Ricardo. O Ricardo perdeu peso na cama, deitado, perdeu gordura dormindo e acamado pós-operatório. Por que isso aconteceu? Porque ele fez o treino para que o seu metabolismo, o treino metabólico, ou seja, ele treinou o seu metabolismo para utilizar a gordura como energia. Ele estimulou os hormônios certos para que o seu corpo acessasse a sua gordura de reserva, mesmo não estando se exercitando. Porque é possível que a gente passe o nosso dia vivendo, trabalhando, fazendo a rotina, dormindo e utilizando a nossa reserva de gordura como energia. E aí assim você emagrece. Mas para que isso aconteça, precisa ter uma condição ideal. Uma condição que é inata, uma condição que precede a nossa existência, que vem dos nossos ancestrais, que nós criamos. E essa condição está baseada no quê? Bom, primeiro, a gente precisa estimular, através da alimentação, que se libere os hormônios ideais para que você não crie grandes condições de armazenamento de energia. Então, quando você ingere alimentos que estimulam com que o hormônio insulina, que é um hormônio responsável por criar reservas de energia no nosso corpo, ou seja, por criar gordura, você estimula muito mais com certos tipos de alimento e estimula menos com outros tipos de alimento. Então, se você optar em consumir alimentos que vão estimular menos a sua insulina, você já cria menos reservas de energia e permite com que o seu corpo passe mais tempo no modo gastar energia e menos tempo no modo armazenar energia. Então esse é um fator. O outro fator é que você dê ao seu corpo o tempo para ele se recuperar e a condição ideal para ele se recuperar da rotina do dia a dia. Você precisa estimular um sono onde seu corpo consiga se reparar do que viveu no dia a dia, onde ele consiga liberar hormônios que são responsáveis por trazer mais qualidade metabólica para o seu corpo. Quando a gente tem um sono reparador, quando a gente dorme num ambiente bem escuro, está calmo, certo? Tem um sono com a duração ideal de pelo menos 7 horas ou mais, você permite que o seu corpo entre nesse modo de manutenção. E aí ele libera mais hormônio do crescimento, ele libera uma série de outros hormônios que vão buscar energia dentro de você, vão reparar as suas células,
vão reparar o seu sistema imunológico, vão estimular com que o seu corpo acorde bem e descansado. Então, se você tem uma noite de sono, aonde quando você acorda não se sente descansado, já é um sinal que não reparou. E mesmo que você durma mais horas e não acorde recuperado, isso é um sinal de que o sono não está tendo qualidade. Isso já faz com que você acorde com níveis de estresse, com níveis de hormônios que respondem ao estresse mais elevados. Esses hormônios que respondem ao estresse, como o cortisol, por exemplo, ou a adrenalina, noradrenalina, são hormônios que, quando você está com sobrecarga dele, ou seja, estimulando muito a liberação deles, eles impedirão com que o seu corpo também acesse a sua gordura de reserva e transforme ela em energia, porque é uma questão do funcionamento da nossa máquina. Se isso está acontecendo, ou seja, você não teve um sono reparador, você estimulou o seu corpo a armazenar energia através dos hormônios liberados após a sua alimentação, ou seja, picos de insulina, que é o hormônio que vai criar armazenamento de energia. E, ao mesmo tempo, a insulina impede com que o seu corpo acesse, não é que impede, ela desliga o uso da gordura como energia. Quando o nível de insulina sobe, o nosso corpo entende que está vindo energia de fora, porque ela é estimulada pela energia que entra no nosso corpo através da alimentação. E o principal nutriente, o principal macronutriente que estimula a liberação de insulina é o carboidrato, os carboidratos em gerais, principalmente a glicose. Então, quando a gente ingere energia, muita energia vinda do carboidrato, a gente aumenta o nível de insulina. Ele sinaliza para que o nosso corpo interrompa a beta-oxidação, que é o uso da gordura como energia, fazendo com que estimule a lipogênese, que é a criação de reservas de energia através da gordura. Porque veio energia de fora, eu não preciso de tanta energia, eu paro de consumir a minha energia de reserva e eu crio mais reservas de energia. E eu utilizo o restante da energia para a minha manutenção, porque está vindo energia de fora. Então, quando a gente tem elevações nos níveis de insulina, você acaba criando a condição de armazenamento e desligando a condição de usar a sua energia de reserva para viver. Quando a gente tem o estresse associado, ou seja, não dorme bem, não se repara durante o sono e tem uma rotina estressante no dia a dia, nós liberamos uma série de hormônios que contribuem para que o seu corpo fique em alerta. Quando o nosso corpo fica em alerta, ele precisa de energia rápida e ele vai pedir essa energia rápida. E a energia rápida, ela está na forma da glicose. Nós temos reservas de glicose em nosso corpo. Nós temos reserva no fígado e no músculo. Essas reservas, elas estão na forma de glicogênio, que é uma molécula que armazena a glicose no nosso corpo. Essas reservas são limitadas. Elas têm poucas calorias ali, mas elas estão sendo estimuladas o tempo todo através dos hormônios que respondem ao estresse. Então, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina faz com que o seu fígado converta esse glicogênio em glicose e libere na circulação. Fazendo isso, você está inibindo também o uso da sua gordura como energia, porque o nível de hormônios que respondem ao estresse está alto, fazendo com que você precise de mais glicose. Quando essa glicemia baixa, porque você já usou bastante, vai estimular a fome em você. Você acaba ficando com aquela fome de preciso comer um doce, preciso comer uma caloria rápida, de energia rápida. Então, você entra nesse ciclo vicioso. Um sono ruim, que impacta na sua qualidade de recuperação, estimulado pelo estresse do dia a dia, faz com que você não consiga acessar sua reserva de gordura para produzir energia para o seu corpo, associado à alimentação que estimula picos de insulina, inibindo o uso da gordura como energia e gerando maior armazenamento. Então a gente está construindo aqui por que o seu corpo não consegue acessar sua gordura de energia. E para fechar, você coloca o exercício nessa matemática, buscando emagrecer através da prática do exercício, sendo que tudo está contribuindo para que você crie reserva de energia.
Quando você coloca o exercício nessa conta, o que acontece? Você já está consumindo muita energia a partir da glicose num organismo que está estressado, está com hormônios que respondem ao estresse elevado. E você coloca mais um agente estressor, que é o exercício. O exercício, ele vem e pede mais energia. E você consome na forma de glicose, que é o que está disponível, que é o que está funcionando no seu corpo. Você não se sente bem, você precisa comer alguma coisa antes, porque a energia acaba rápido. Aí você consome mais glicose e contribui mais para esse ciclo. Pós-exercício, você não se sente bem também e você consome mais calorias, é o pré-treino e o pós-treino. E quanto mais intensa a atividade, maior a demanda de glicose, mais ele vai pedir essa energia rápida da glicose e mais você contribui para esse ciclo, fechando o ciclo de se exercitar, comer e não emagrecer. Você passa o seu dia todo estimulando o modo armazenamento, porque você tem picos de fome, você come, logo em seguida tem fome de novo, o seu nível de insulina se mantém alto, inibindo o uso da gordura como energia, trabalhando no modo armazenamento. E quando você coloca o exercício nessa matemática, você estimula ainda mais o armazenamento, porque você vai ficar com fome pós-exercício, vai consumir uma energia rápida e vai contribuir para esse ciclo. Logo, por menos caloria que você ingira na sua alimentação, e se você fizer uma dieta de baixa caloria, reduzir a quantidade de energia, você estressa ainda mais o seu corpo. Você acaba estimulando mecanismos ainda maiores do estresse, pedindo mais energia. Por isso que as dietas hipocalóricas, ou seja, com restrição de calorias, elas não resolvem o problema do emagrecimento, ainda mais quando associadas ao exercício. Mas então, como eu vou emagrecer sem fazer exercício? Eu posso te dizer, se você está vivendo esse ciclo vicioso, você deve ajustar uma série de fatores. Eu vou falar aqui 5 passos, tá? Vou mostrar para você 5 passos que você vai dar na sua vida, na sua rotina, que você vai mexer nesse ciclo. E assim, a partir daí, você começa a usar sua gordura como energia e perder peso. E lá na frente, depois você pode acrescentar o treino, o exercício como forma de treinamento e aí acelerar esse processo, porque você já vai estar equilibrado e capaz de usar sua gordura como energia. E quando você fizer isso associado ao exercício, aí você potencializa demais a perda de peso. Então vamos lá, quais são os 5 passos que você vai dar para mudar toda essa sua rotina, para interferir no seu metabolismo e resolver definitivamente o problema do emagrecimento, sem precisar fazer exercícios? O primeiro, gerenciamento do estresse. Você precisa cuidar da sua cabeça, você precisa gerenciar o estresse na sua vida. Então, uma mente estressada, uma rotina estressante, vai estimular hormônios que respondem ao estresse o tempo todo e você não vai conseguir acessar sua gordura como energia da maneira mais eficiente possível. Então você precisa trabalhar a sua mente, fazer meditação, terapia, estudar o que está realmente interferindo no seu dia a dia e aos poucos ir mudando a sua rotina para não viver em estresse constante. Então você precisa ter uma mente forte, trabalhar o mindset, ou seja, colocar na cabeça que a pessoa mais importante nesse momento é você e que se sua saúde não estiver em primeiro lugar, o trabalho, família, o restante não vai estar bem também. Então você precisa estar bem, você precisa estar com a mente boa e tranquila para que você consiga oferecer tudo que você quer para o seu entorno, seja no trabalho, seja em casa. Então esse é o fator número 1. O segundo é fazer uma ativação desse seu metabolismo. Sempre que você acordar, você precisa ter uma rotina pensada para o seu corpo e para você. Isso vai ajudar na sua mente e vai ajudar no seu metabolismo. Fazer uma ativação do seu corpo ao acordar. E a gente volta lá na nossa história, no nosso passado, nos nossos antepassados, na questão mais primitiva nossa. O movimento matinal, ou seja, você sai da cama, você se espreguiça, você se alonga, você já manda informação para o seu corpo que o dia está começando, as articulações elas começam a pedir mais líquido sinovial para se movimentar, então você já começa a ter
alterações nesse sentido, a circulação aumenta e tudo isso vai gerar uma resposta hormonal bem positiva para você. Como você vai estar em jejum da noite, o seu corpo já vai perceber que ele precisa de um pouquinho mais de energia. E se você colocar uma caminhada de 20 minutos nessas primeiras horas da manhã, ou uma série de exercícios de alongamentos mais dinâmicos, de mobilidades, que vão demandar um pouquinho mais de força do seu corpo, o seu corpo vai oferecer energia aonde ele tem energia armazenada, que é na gordura. Então, o movimento pela manhã, a ativação do corpo, liberam hormônios que fazem com que o seu corpo acesse a sua energia de reserva. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é a hidratação. Você precisa estar muito bem hidratado. Tomar água logo ao acordar e nas primeiras horas da manhã você ingerir pelo menos aí 1 litro de água no começo do seu dia. Você vem do sono, você vem da noite, ficou pelo menos 8 horas ali sem se hidratar. E a gente perde líquido durante o sono também, às vezes bastante, que o nosso corpo está trabalhando. Lembra que eu falei lá da reparação? Então, nesse processo de reparação, usa-se água, o nosso corpo usa água para detoxicação, ou seja, para liberar as toxinas das células e para a urina, usa água para todas as funções. Nosso corpo é feito de água na grande maior parte. E a gente precisa se hidratar com água, certo? Então, começar o dia bem hidratado já reflete no outro dia, no dia a dia, no seu metabolismo, na dor de cabeça que talvez você sinta, naquela fome que parece fome e às vezes é sede. Então, a hidratação é fundamental. O outro ponto é oferecer para o seu corpo a energia que ele precisa, a energia que ele quer usar e que você quer que ele utilize. Para você não ter aqueles picos de insulina que eu falei, do hormônio engordativo, do hormônio que cria reservas de gordura, você precisa oferecer os nutrientes necessários para que ele tenha energia para funcionar e, ao mesmo tempo, para que ele não utilize grande parte dessa energia que você ingeriu para criar reservas de gordura. Reduzir a quantidade, a oferta de carboidratos é o primeiro passo a se fazer. Na alimentação, a gente tem 3 macronutrientes: gordura, proteína e carboidrato. A proteína é um nutriente estrutural, é um nutriente que fornece aminoácidos para a formação de células, para a formação de uma série de funcionamento do nosso sistema. Mas energeticamente ela é muito pobre, ela não é boa para fornecer energia, ela é um nutriente mais estrutural. Para fornecer energia, nós temos os carboidratos e nós temos as gorduras. A gordura é o principal fornecedor de energia. 1 grama de gordura tem 9 calorias. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, se você precisa de 1.000 calorias para viver, dá um exemplo, você vai precisar consumir o dobro de carboidrato na sua rotina. E quanto mais carboidrato você consumir, maior a liberação de insulina. Já a gordura, ela estimula muito pouco a liberação de insulina e você precisa da metade, ou seja, da metade da quantidade de gordura no alimento para fornecer a mesma energia que você teria através do carboidrato. Então, quando você aumenta a proporção de gordura na sua alimentação e diminui a proporção de carboidrato, você fornece mais energia, né, para o sistema num volume muito menor, promovendo uma saciedade maior, porque a gordura ela geralmente está associada à proteína na natureza. Quando a gente fala em comida de verdade, em alimentos íntegros, né, não processados, a gente sempre vai encontrar a gordura junto com a proteína. E o carboidrato ele vai estar muitas vezes sozinho, não vai estar associado a nenhum outro tipo de macronutriente. Então, um exemplo, vamos lá, ovo é proteína e gordura. Vamos lá, carne é proteína e gordura. Não tem carboidrato na carne, muito pouco carboidrato no ovo. Agora, carboidrato no trigo, nos grãos em geral, é basicamente carboidrato com muito pouca proteína. Ah, mas o feijão, por exemplo, é rico em amido. Ele tem bastante proteína se ele for comparado com alface, mas comparado com carne, comparado com ovo, ele tem baixa concentração de proteína. Ele tem uma baixa densidade nutricional porque ele tem muito amido e tem muito pouca proteína, muito pouca gordura.
Então, buscar alimentos que têm uma densidade nutricional maior, ou seja, que tem uma concentração maior de proteína e gordura e uma concentração menor de carboidratos. Principalmente no começo do seu dia. Então, você acordou, você está com a cabeça boa, gerenciando o seu estresse, você se hidratou, fez os movimentos matinais, certo? Se espreguiçou, deu uma caminhada de baixa intensidade, 20 minutos, fez alongamento, fez exercício de mobilidade, fez yoga, fez pilates, qualquer atividade dessa. Você vai nutrir o seu corpo com a energia que você quer que ele use. Ele já começou a buscar a energia da gordura no seu corpo. E você oferece nutrientes através de uma alimentação bem equilibrada, numa proporção áurea, uma proporção onde você vai ter grandes concentrações de gordura e proteína, baixas concentrações de carboidrato. E assim ele continua dentro desse sistema virtuoso e inato nosso. Para fechar esse ciclo, terminou o seu dia, você vai descansar. Você vai para a cama. Ou seja, dormir cedo, porque nós somos seres diurnos, respondemos à luz, o ciclo circadiano é fundamental para a liberação de vários hormônios. Então, lá pelas 9 horas da noite, o seu corpo vai começar a liberar a melatonina, que é um hormônio que estimula, induz a gente a dormir. Se você estiver no celular, vendo televisão, vendo notícia, no computador nessa hora, você já inibe essa liberação, porque estímulos de luzes nesse horário vão inibir. Você tem que fazer a higiene do sono, você tem que ir para um ambiente calmo, baixar a luz, luz amarela, ler é melhor do que ver uma tela se você precisa se entreter antes de dormir, fazer uma meditação, um exercício respiratório, procurar baixar a sua frequência cardíaca, num ambiente confortável, com muito pouca luz, seja, baixa a sua cortina, coloque um blackout no seu quarto, o mínimo de luz possível, porque até receptores na nossa pele podem ser estimulados pela luz. Quanto mais escuro for, maior a liberação de GH durante o sono. Tem que estar bem escuro durante o sono e a insulina tem que estar baixa. Quando a insulina está alta no nosso sangue, ela também inibe a liberação de GH. Então, se você fez uma refeição antes de dormir, comeu muito carboidrato, liberou muita insulina e já foi deitar em seguida, você vai liberar muito pouco hormônio do crescimento durante o seu sono. Porque ele vai ser inibido pelo alto nível de insulina, que vai ficar ali por 3, 4 horas no seu sangue circulando para mobilizar toda a energia que você consumiu antes de dormir. Então, ter níveis baixos de insulina antes de dormir permitem com que o seu corpo libere mais hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento, ele estimula o uso da gordura como energia. Ele estimula com que o seu corpo busque a gordura para fornecer energia. Porque o hormônio do crescimento, o GH, ele é um hormônio que trabalha no crescimento celular. E para que isso aconteça, a gente precisa de nutrientes que virão da proteína, nutrientes que virão da gordura, do colesterol, que está nessa gordura, porque o colesterol é uma molécula que fornece nutrientes para a formação de outras células. Nosso cérebro, 25% colesterol, a parede das nossas células é revestida de lipídios, de gorduras, que vêm do colesterol, e por aí vai. E o hormônio do crescimento, ele estimula isso. Ele estimula com que você entre no modo reparação, e aí você tem um sono no ambiente escuro, sua frequência cardíaca controlada, você está entrando no modo reparação. E quando você acordar lá de manhã cedinho, você vai acordar naturalmente e vai acordar com energia para o seu dia. E assim esse ciclo se repete. Fazendo isso, repetindo, cuidando do estresse, cuidando do movimento certo, estimulando o seu corpo, ativando ele, hidratando ele, dando o nutriente certo para ele e tendo um sono reparador, ou seja, 5 pilares para que você use a sua gordura como energia e emagreça sem fazer exercícios. Faça esse teste por alguns dias, eu garanto que em 48 horas você já começa a perceber os benefícios. Curtiu aí? É a primeira vez que está aqui? Seja bem-vindo ao canal Keto Coach. Toca a sinetinha, inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. Se você já é a nossa audiência, se você já é nosso seguidor, obrigado mais uma vez. Estamos preparando mais vídeos, mais conteúdos bacanas.
Deixa aí nos comentários aí o que você gostaria de saber, o que você gostaria de receber de informação a respeito desse universo de emagrecimento, de usar gordura como energia, de melhorar a performance esportiva, de ter mais saúde, longevidade. Deixa nos comentários aí para nós e a gente vai atrás dessa informação, traz aqui para você e apresenta como o método Keto Coach pode melhorar a sua saúde através do uso da gordura como energia. Valeu? Até o próximo vídeo.